Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, doe a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20/6, são 2 trechos do volume 11, trecho 79 e o trecho 80. Efeito das orações feitas na divina vontade. Estava oferecendo minhas pobres orações ao bendito Jesus e pensava entre mim, a quem seria melhor que Jesus bendito as aplicasse. Então ele benignamente me disse, minha filha, as orações feitas junto comigo e com minha mesma vontade podem ser oferecidas para um só, mas agem segundo as disposições das criaturas como a comunhão ou minha paixão. Para cada um para cada um eu as dou, mas os efeitos são segundo as disposições deles. E se os recebem 10, não é menor o fruto do que os que recebem 5. Tal é a oração feita junto comigo, com minha mesma e com minha vontade. Então, assim, né? O que Jesus está falando, assim, é que as orações feitas na divina vontade, que a gente tem que entender que não se aplica só a uma pessoa, né? Os efeitos, né? Vai depender, não só aplica só a uma e também e também, como é que eu posso dizer? Depende da disposição das almas, né? O bem é para todos, as orações que a gente faz não exclui ninguém. Na divina vontade, né? A divina vontade não exclui ninguém. Ele distribui os bens para todos, mas os efeitos vai depender, né? Os efeitos que vai ser produzido nas almas vai depender da disposição de cada uma, né? Dependendo da disposição de cada uma, aí, né, os efeitos vai ser gerado aqueles efeitos, né? Mas vai depender de cada um, da abertura de cada um, disposição, da vontade de cada um, né? Então é muito importante a gente entender isso também, né? Esses efeitos das orações na divina vontade. E outra coisa que ele fala aqui, que tem o mesmo valor, né? Que aí, ó, ele está dizendo aqui, para cada um e para cada um eu as dou, né? Tentar para todos, né? Mas aí tem uns que não vai, né? Não vai ter efeitos, vai ter poucos efeitos, vai ter, né? Já vai ter um efeito maior, né? Outros, né? Então, um exemplo, a pessoa está no pecado, né? E aí as orações que a gente faz para a conversão dos pecadores em nome de todos ali, né? Por todos. E aí ele distribui esse bem para todos, para a conversão de todos, né? Mas aí tem uns que estão sem nenhuma disposição de mudar de vida, totalmente apegado, né, aos seus pecados, né? Cheio de paixões. E aí então o efeito não vai se fazer nenhum efeito naquela alma, né? Ela tá tão assim apegada com o pecado dela e tão assim dormente, adormecida, que aquelas orações para aquela alma, por ela não estar por disposição de querer mudar, né, querer continuar a viver como está, não vai fazer efeito naquela alma, né? E aí tem alma que vê que aquilo é errado, né? Tá com um pouco mais de disposição, tá já, né? O efeito daquelas orações, ela já vê que aquilo que ela tá fazendo de errado, né? Já começa a sentir um arrependimento, já começa a ver, né? Que precisa mudar de vida, que tudo que ela tá passando é consequências, né? Dos pecados dela, do que ela fez. Então vai depender, né? De cada disposição, da vontade de cada um. E assim que ele está dizendo, ó, é como também na comunhão e na paixão. Então, é na comunhão, a mesma coisa, ele fala, né? Se a alma não estiver disposta, né, aberta ali, a comunhão também não vai fazer efeito nenhum, não vai trazer nenhum bem ali, nenhuma graça. Deus quer derramar, né? O bem é para todos ali da comunhão.
Mas aí nem todos recebem esses bens porque eles não estão com disposição para receber os bens da comunhão ali que Deus quer, né? Colocar na alma por meio da comunhão, a paixão, né? Os sofrimentos ali. Então, vai depender muito, né? E aí, ele fala, e se os recebem 10, não é menor o fruto do que se os recebem 5. Então, não tem diferença. Pode ser até um só receber, mas tem o mesmo valor, né? Tanto 10, 5, 2, 20 receber, para Deus tem o mesmo valor, não tem diferença, né? Tal é a oração feita junto comigo e com minha vontade. Aí, continuando no outro trecho, né? Estava escrevendo as horas da paixão e pensava entre mim, quantos sacrifícios para escrever estas benditas horas da paixão, especialmente por ter que pôr no papel certos atos internos que só entre eu e Jesus passaram. Qual será a recompensa que ele me dará por isto? E Jesus, fazendo-se ouvir a sua voz, terna e doce, disse-me, minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da minha paixão, por cada palavra que escreveste, dar-te-ei um beijo e uma alma. Então, por cada palavra que ela ali escreveu sobre a divina vontade, por cada coisa que ela escreveu, né, ele vai dar uma alma, né? Muito grande, né? E eu, meu amor, isto é para mim e para aqueles que eu fizerem, que lhes darás? Meu amor, isto é para mim e para aqueles que o fizerem, que lhe darás? E Jesus, se a fizerdes juntamente comigo e com a minha própria vontade, por cada palavra que proferirdes, dar-vos-ei também uma alma. Então, assim, não é só para ela. Então, todas as almas que viverem, né, fazer essas orações da paixão e na vontade divina, né, da sua própria vontade ali, ele também vai dar uma alma, né? Por cada oração, por cada coisa que a gente, né, por cada ato, né, dar-vos a alma, né? Então é muito grande isso, né? Então não é só para Luísa, né? É para todas as almas que viverão na divina vontade, que viverem, que fazerem a vontade de Deus, né? E fazer todas as orações, ofertas, reparações, né? Os atos, todos os atos. E dar-vos-ei também uma alma, né? Feitos na divina vontade. Porque toda a maior ou menor eficácia dessas horas da minha paixão está na maior ou menor união. Então, olha só, a eficácia também depende, tá vendo? Assim como ele está falando no outro trecho que os efeitos das orações vai depender da disposição da cada um, os efeitos que vai ser produzido nas almas vai depender delas mesmas, das disposições dela. Aqui também a eficácia da oração. Olha só, também, vamos dizer assim, depende também do nível, vamos dizer assim, da união, da intimidade que ela tem para com Deus, né? Olha só. E fazendo-as com a minha vontade, né? O nível de união com a vontade divina, união com Deus, de intimidade com Deus. Então, a eficácia vai depender também disso. Olha só, assim como o efeito nas almas, também a eficácia da oração em direção às almas vai depender da união que a pessoa tem para com Deus. A criatura se esconde em meu querer, e agindo o meu querer, posso fazer todos os bens que quero, mesmo por meio de uma só palavra, isto cada vez que a façam. Então, um valor muito grande, né? De uma só palavra na divina vontade, meu Deus. É uma palavra criadora, então, mesmo por meio de uma só palavra, meu Deus, quanto bem, né? Tantos bens para todas as almas, né? Ó, agindo o meu querer, não, tá vendo? O querer dele, o valor é tão grande que fazer todos os bens que quero, né? Ele faz o bem tudo que quer, tudo que ele quer. Na alma que tá ali, né? Unida a ele, vivendo na vontade divina. Então, por meio
mesmo por meio de uma só palavra. O valor é tão grande, um só ato de vontade divina, que uma só palavra, ele faz bem, assim, ó. E isto cada vez que a faça, o bem é muito grande, cada vez que a faça, mesmo que seja uma só palavra, né? O bem é imenso, a eficácia, e aí, só que aí, o bem é imenso, mas a eficácia, o tamanho, se é maior ou menor, da eficácia das horas da paixão, que você fala um exemplo, está na maior ou menor união. É muito grande isso aqui, viu? Em outra ocasião, estava me lamentando com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever as horas da paixão, eram muito poucas almas que as faziam. E então ele me disse: minha filha, não te lamentes, ainda que fosse uma só. Deverias estar contente. Não terias sofrido toda a minha paixão, ainda que devesse salvar uma só alma. Então, né, vai de encontro com o que ele está falando, né? Outro trecho também. Então, não importa se é 10 pessoas, né, que vai receber os efeitos ali, que vai estar dispostas, né, que vai ser ali, se é 5, se é 4, se é 2, se é uma, não importa, né, porque tem o mesmo valor. Então, assim, a gente não tem que estar medindo, né, não é qualidade, perdão, não é quantidade, Deus não vê quantidade, mas qualidade, a qualidade. Não importa quantos sejam, né? A gente não tem que estar olhando para a quantidade, né? Se tem muitas pessoas ouvindo nossos áudios, se tem muitas pessoas ali, muitas visualizações, ou muitos seguidores ali, inscritos, quer dizer, né? No YouTube, enfim, não importa. A gente não tem que se basear nisso, né? Isso que Deus está falando, né? Porque a gente tem que estar contente, mesmo que esteja só uma visualização, uma só pessoa que ouviu. A gente tem que estar contente. A gente não tem que se prender à quantidade, né? Isso não importa, porque ele está dizendo que mesmo que fosse só uma alma para salvar, ele passaria por tudo, sofreria tudo para salvar essa única alma. Você vê só o valor que tem uma alma para Deus, né? Que ele quer salvar a todos. Não existe isso, uma quantidade, ele quer todos, né? E aí tem o mesmo valor, né? 100, 50, 10, uma só pessoa é o mesmo valor. E a gente tem que dar contente porque é uma alma. Não é pouca coisa para Deus. É uma alma. Você vê o valor que é. Que só uma alma ele faria tudo, que passaria por tudo. Faria tudo. Por uma só alma. Então, aqui mostra o valor que tem uma alma. Né? A gente não pode ser indiferente só porque é uma, duas pessoas, 3 pessoas que tá ouvindo os áudios, né? Que tá visualizando, né? A gente não pode desvalorizar porque cada alma é valiosa para Deus, né? Assim também tu, jamais se deve omitir o bem, porque são poucos os que o aproveitam. Todo mal é para quem não o aproveita. Então a gente, né, não pode omitir o bem, deixar de fazer o bem por causa, né, que as pessoas não se interessam. As pessoas não estão se interessando, são poucas que se interessam, né? Porque ele está dizendo, o mal é para quem não aproveita. É para quem não está indiferente, que às vezes escuta e, sabe, fica totalmente diferente, não dá importância, né? E passa, deixa passar, né? Então, o mal é para quem não aproveita, né? A gente não tem que omitir o bem. E assim como minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, apesar de que nem todos se salvam. Porque a minha vontade era salvar-vos a todos. Então, a intenção, né? Não importa quantos, né? Quantos ali vai estar dispostos, quantos, né? Ali vai estar disposto, mas é a questão da intenção que a gente tem que fazer ali na divina vontade em nome de todos. É universal, então abraça todos, como se, né? Todos estivessem ali recebendo os efeitos. A gente sabe que nem todos vão receber, né? Por causa da própria alma mesmo, por causa da disposição de cada uma. Mas a gente tem que fazer na intenção em nome de todos. Não pode deixar de fazer o bem, né? A gente tem que fazer como se todos ali, né?
todas as pessoas ali estivessem ali recebendo a luz, todas as pessoas estivessem se convertendo, né? Então a gente não pode ficar visando, né? Essa questão de quantidade, né? Mas essa intenção que da gente fazer por todos, né? Por amor a todos, para a salvação de todos. Mesmo que a gente sabe que nem todos vão querer, né? Mas aí a gente não pode deixar de fazer, né? Paralisar, né? Porque a gente sabe que nem todos vão querer, que é poucos que estão se interessando, né? Porque Deus quer salvar a todos e a gente tem que fazer sempre por todos, em nome de todos, por todos, né? Sem se paralisar pensando, né? Na quantidade, né? Em quantas pessoas vão se salvar, em quantas pessoas vão ouvir, em quantas pessoas vão se interessar, né? Vão querer fazer a vontade de Deus, vão ouvir a Deus, né? Então, mereci, segundo o que eu queria, tá vendo? O que queria, a vontade dele, ele queria, então ele mereceu, né? Os bens ali, os métodos que ele conquistou, que a humanidade de Jesus conquistou, foi segundo o que ele queria, foi segundo a vontade, para você ver o valor que é grande, muito grande da vontade divina. Segundo a vontade divina, ele mereceu para todos, o bem para todos, mesmo que nem todos recebam, né? Por causa delas mesmas, né? Por escolhas próprias da pessoa, né? Mas ele recebeu segundo a sua vontade. Então, né? O bem de todos, o querer de fazer o bem a todos, né? E a gente tem que ter esse querer de fazer o bem a todos, apesar de, né? Assim serás recompensada. Todo mal é daqueles que, podendo, não o fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e o que continuo no Santíssimo Sacramento. Então, o mal é todo daqueles que podem fazer, né? Que ali, né? Chega, os vídeos chegam, as partilhas chegam, né? A divina vontade chega até batendo na porta da pessoa, né? Ela pode fazer, chega até elas os vídeos, né? O livro do céu, né? Elas conhecem, chega até elas, mas elas podendo fazer, não fazem. Chega, mas elas rejeitam. Então o mal é para elas, né? Todo o mal é para essas pessoas que podendo fazer, não fazer. Então desperdiçou todos os bens, né? Desperdiçou. Então o mal é para elas, por elas, porque elas mesmas desperdiçaram todo esse bem que Deus queria dar, né? Todos os desígnios que Deus tinha para aquela alma, todos os planos de Deus que Deus tinha para cada alma, né? Se deixou de fazer porque a pessoa mesmo não quis, né? Por vontade própria da pessoa. Então ela podia fazer, porque está aí à disposição de todos, mas não fazem, né? É isso que ele está dizendo. Pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e que continuo no Santíssimo Sacramento. Quando escuto essas horas de minha paixão, escuto minha mesma voz, minhas mesmas orações. Vejo minha vontade nessa alma, a qual é de querer o bem de todos e de reparar por todos. Então ele vê a vida dele, porque a paixão dele foi isso que ele fez, foi querer o bem de todos, a salvação de todos, reparar, né? Fazer atos opostos ali em direção ao Pai, reparar o Pai em nome de todos. Então ele vê, quando uma pessoa está ali meditando as horas da paixão, fazendo as horas da paixão, né? Vivendo a vida de Jesus, né? Em todos os âmbitos, né? Não só na paixão, né? Mas em cada ato, vivendo a vida mesmo ali, deixando Deus viver em nós. Ele vendo a vida dele em nós, né? A vontade dele em nós. Então, ele vê repetir em nossa alma a vida dele, né? Não só na meditação, mas aqui no exemplo daqui, das horas da paixão que ele está dizendo, porque a vontade dele era salvar a todos, né? Reparar. Então, o bem era para todos, então ele fazia ali. Então, quando ele vê uma alma fazendo as horas da paixão, meditando sua paixão, oferecendo, rezando, então ele está vendo a vida dele, porque a vida dele foi essa, a paixão dele foi isso.
foi para dar o bem a todos. Então ele vê uma alma fazendo isso, né, em nome de todos, oferecendo em nome de todos por todos. Então ele está vendo ele, a vida dele ali, né, na alma, orando, né, meditando, reparando, ofertando. É a vida dele, né? A vida dele foi essa. Então ele vê na alma se repetir a vida dele. E eu me sinto transportado a morar nela. Então ele está vendo? Porque ela está ali fazendo a vontade dele, né? Vivendo a vida dele. Então ele se sente transportado. Se sente porque ele vê ele na alma. Então ele se sente como transportado, né? Ele se sente transportado a morar na alma, para poder fazer nela o que a fez ela mesma. Que lindo, né? Então, meu Deus, isso atrai tanto a Deus. Ele vê ele mesmo ali. É a vontade dele naquela alma, é a vida dele lá. Então, ele se sente transportado, né? Então, a se unir com aquela alma, aquela união, né? Vida de união ali que ele está falando, né? Que a eficácia vai depender da união, né? Da união que ele tem, que a alma tem para com Deus, né? Então, eles vai morar nela e fazer nela o que ela faz, vai fazer juntos. É muito lindo, né? Ó, quanto eu queria que, embora fosse uma só por região, fizeste essas horas da minha paixão. Eu ouviria a mim mesmo em todos os lugares. Nossa, incrível, né? Se tivesse uma só alma em cada região, em cada cidade, fazendo essas horas da paixão, né? Ele ouviria a ele mesmo, ele viria a vida dele ali, né? Por toda parte, por todos os cantos, por todos os lugares. Incrível, né? Então, ele vendo isso, a sua justiça, né? Seria mais, assim, aplacada, né? Como ele está dizendo aqui, ó. E a minha justiça nesses tempos tão indignada, né? Tão indignada com as ofensas, com os pecados, que eu ficarei em parte aplacada, né? Por poder mitigar muita coisa, aplacar a justiça divina nesses tempos que a gente está vendo, né? De tanta ofensa a Deus. Se tivesse uma só, o valor que é grande, né? As horas da paixão, a gente meditar na divina vontade, né? Meditar na divina vontade, né? Então, em cada região ele ouviria, meu Deus, iria placar, né? Porque ele tem cada região, na divina vontade, é um bem, né? Que abrange toda, é como se toda a humanidade estivesse fazendo, meditando ali. É como se todas as almas, eu visse todas as almas, né? Meditando as horas da paixão, rezando as horas da paixão. Então, né? A justiça dele ali, os castigos, ia ser aplacado, diminuído. Ele não teria que, né? Ele não iria castigar, né? Assim, demasiado, né? Ia ter por quê? Porque ele ia estar vendo a vida dele em todos os lugares, né? Acrescento que um dia estava fazendo a hora, quando a Mãe Celestial deu sepultura a Jesus, e eu a seguia para lhe fazer companhia, em uma amarga desolação, para compadecê-la. Não tinha o costume de fazer esta hora sempre, só algumas vezes, e estava indecisa se a devia fazer ou não. E Jesus, bendito, todo amor, e como se me rogasse, isso me disse: minha filha, não quero que a negligencies. Falaás por amor de mim, em honra da minha mãe. Deve saber que cada vez que você a faz, minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra e repetir sua vida. Portanto, recebe ela a glória e o amor que me deu na terra. E eu sinto como se estivesse de novo minha mãe na terra. Suas ternuras maternais, seu amor e toda a glória que ela me deu. Por isso eu te terei em consideração de mãe. Incrível, né? Então a gente não pode negligenciar, não é uma coisa melhor que a outra. A gente não pode negligenciar nada, né? E assim como a Aline está falando, né, que a Luísa, ela tinha que estar fazendo isso, né? Fazer esses giros da alma, e ela fazia todos os dias as meditações, né? Mas aqui pra gente, como a Aline estava falando, a gente não é, a vida de Luísa foi diferente da nossa, né? É diferente da nossa, né?
E aí a gente tem a ordem, né, aqui do ofício, tem, né, ofício de mãe, do dono de casa, trabalho, e a gente não tem esse tempo como a Luísa tinha, né? A Luísa tinha uma missão, a gente tem outra. Mas assim, o que traz aqui para nós, como a Lili falou, é sempre quando Jesus, né, na sua vontade vier, né, no seu querer pedir para que a gente faça o rosário, como a gente está fazendo, é da vontade dele, né, e imediatamente a gente está naquela disposição de ir lá fazer, não negligenciar, né, então, e manter essa constância, né, é isso, né? Manter constância, tipo o rosário, a gente não deixar de fazer lá o texto, né? Que cada um tem seu dia, não negligenciar seu dia, né? Então, cada uma fazer, não deixar de fazer, não deixar de manter essa constância de todo mês estar ali fazendo o seu dia ali, da oração do texto, que cada uma tem o seu horário, né? Então, a gente não negligenciar quando Deus nos apresentará algo que Ele quer, né? A oração e as horas da paixão, né? Enfim, uma reparação é não negligenciar nada, né? É ficar atento para não negligenciar e manter a constância, né? Porque aí ele está falando aqui, ele vê repetir. Então, tudo que a gente faz na divina vontade, cada ato ele vê repetir a sua vida. Ele vê, né? Ele mesmo fazendo as orações, né? Ele vê repetir tudo, né? Ele escuta, ele ouve a ele mesmo. Como ele está falando por toda parte, ele ouve, ele fazendo as orações, as reparações, as ofertas. Ele vê repetir a vida dele, então assim mesmo, né? Ele vê repetir a vida da mãe, né? Quando a gente está meditando, né? Medita o que a mãe fez, ele vê repetir, então assim, a gente não negligencia nada, né? Porque aí ele, como ele está falando, ele se sente tão atraído que ele se transporta, né? A morar na alma, essa questão da união, né? A união. Então, abraçando-me, ouvia que me dizia: fico, fico, mamãe, minha mamãe. E me sugeria o que fez e sofreu nesta hora a doce mamãe. E eu a seguia. Desde esse dia em diante não a negligenciei, ajudada por sua graça. Então, muito grande para usar na divina vontade. Porque ele vê se repetir tudo, né? As coisas que a gente faz na sua vontade, né? Então, assim, não só ele, mas a mãe também. Meditar, né? O que a mãe fez, né? A gente medita quando tem algo falando sobre a mãe, né? Então, ela vê repetir a vida dela na terra, ele vê a mãe na terra, né? Tudo que a mãe fez. Então, é uma glória para ela, uma honra para Deus, né? É muito, muito incrível, é muito grande os atos na divina vontade, né? Muito grande que ele vê ao vivo a vida dele acontecer. E isso atrai ele de uma forma que ele vem se unir, que ele vê a alma toda ali disposta para Deus, né? Toda ali dando liberdade para ele fazer o que ele quer, né? Então, nossa, esse trecho é muito incrível mesmo. Fala aqui, né, que chamou a atenção nesses dois trechos, né, que um fala do efeito, né, que o efeito das orações, né, que a gente faz, que a gente tem que entender que vai depender da disposição das almas, vai para todas as nossas orações, não, que a gente faz na divina vontade, né, o bem é para todos, né? Deus ele não vai fazer distinção, ele envia o bem para todos, todos, mas aí os efeitos vai depender de cada um, mas vai para todos, né? E também outra coisa que ficou bem, né? Assim, ele falando sobre a eficácia de quem está fazendo a oração, né? De quem vive na divina vontade. A eficácia também depende da união, né? Depende da disposição também, né? É tudo questão de disposição, da liberdade que a pessoa vai dar para Deus. Tanto quem está fazendo as orações da divina vontade para quem recebe, né? Tudo depende da união, da disposição, da liberdade que dá para Deus. E quando a gente dá essa liberdade, quanto mais unidos estamos, mais assim ele se sente atraído por aquela alma a viver nela. Isso faz ele se transportar para viver na alma, na nossa alma, né? Quando a gente está cada dia mais ali unido a Ele, conhecendo a Ele, né? E essa união de fazer o que faz, né? É muito, muito lindo esse trecho, muito lindo. Amém? Fiat.